la mesa intitulada La democracia de la exclusión, en la que participarán la doctora Marenta Borda, el maestro Jorge Ordóñez y el doctor Marcus Giraldes. Modera esta actividad la licenciada Alexia Daniela García Carvajal, integrante del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de México, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Muy buen día a todos, estimados participantes, alumnos, colegas que nos acompañan. Para mí es un honor estar aquí sentada frente a ustedes, rodeada de distinguidas investigadoras y también investigadores que nos han abordado en este tema, en este Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, algunos temas muy relevantes. Para mí es un honor continuar con esta jornada en este congreso tan extenuante y también tan interesante para nosotros. A continuación, daremos lugar a la conferencia del doctor Marcus. El doctor Marcus es doctor en el área de teoría del derecho y derecho constitucional, analista de gestión de la innovación de la Fundación Oswaldo Cruz y actualmente desarrolla investigaciones en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. El doctor nos compartirá una ponencia intitulada Desinformación contra la democracia. Adelante, doctor. Buenos dias a todos os presentes, saludos aos organizadores do evento, em especial ao estimado Javier Espinosa. Pido desde já desculpa por os erros de espanhol que pude cometer, sendo esta uma língua tão hermosa. Para mim é um honor e uma alegria estar aqui por primeira vez em la tierra de um povo que tanto admiro e que ha dado ao mundo lições tão valiosas de boa rebeldia, lições de como se funda o direito de abarro. As reflexões que trago aqui são em coautoria com Marco Schneider e Bianca Lopes, que são companheiros de investigação sobre o problema da desinformação política em Brasília. Desde o início, devo expressar minha satisfação com a eleição do tema desse congresso, Jurisdição sem Constituição. Vivimos em um momento de debilitamento do direito, apesar de que quienes promovem o menoscabo do direito a menudo hablam em defesa do direito e da liberdade. Se o ordem jurídico internacional nunca ha sido verdadeiramente direito, nem tampouco internacional, hoje esta ordem cada vez mais disfuncional já não pode apresentar-se como outra coisa que dissimule o hecho de que é a vontade de poder das principais potências militares e econômicas do mundo. O governo dos Estados Unidos e seus aliados europeus optam por la continuidade da guerra em Ucrânia e financiam o horror do genocídio da população civil da Franja de Gaza. Será de uma hierarquia estática de potências com poder de veto que remite a 1945, a Organização das Nações Unidas ha perdido toda a efetividade, mantendo-se solo como espaço de discurso, chamados e registros documentais. Por outro lado, o uso político do dólar e do sistema financeiro internacional para bloquear e castigar estados que tentam exercer sua independência nacional viola o direito da autodeterminação dos pueblos. Mais de 4 décadas de hegemonia neoliberal em el capitalismo também operam limitações em o direito. O capital financeiro ha levado a cabo uma campanha permanente sem trégua contra os direitos sociais e coletivos. É no processo de expropriação que acelera e intensifica a mercantilização de todos os aspectos da vida. Em esse contexto, resulta o fenômeno mais ou menos difundido a nível global de uma extrema-direita que manipula os sentimentos sociais de desprestígio hacia sistemas políticos elitistas e corruptos e com ele busca subvertir as ordens constitucionais de los países em que los atua com a intenção não declarada de hacer que os sistemas políticos sejam aún mais restritivos, elitistas e corruptos, restringindo o pouco de democracia que existe. Sin embargo, eles dizem atuar em nome da defesa da liberdade do povo. Jurisdição sem constituição remite a
uma realidade em que há uma instância de autoridade, es decir, aquela que está investida de uma posição de poder e que é socialmente reconhecida como tal, e que decide e julga fora de lo que é o direito. Ou, para ser mais exato, porque não se trata dessa fora de qualquer legalidade, sino de decidir e julgar sem considerar os direitos subjetivos de los grupos sociais subalternos que são afetados por el exercício desse poder. O problema, evidentemente, não é novo. Em la Grécia antiga, em la Grécia clássica, já se mencionava a tirania como o governo das forças de las leyes. A diferença da eunomia, que seria o governo por las leyes. Se não queremos retroceder tão lejos, e por agora creio que não é necessário, podemos recordar a famosa fórmula de Carl Schmitt, há pouco mais de um século, que dizia que o estado de exceção é uma ordem que não é jurídico. Ao defender o programa de instalação de uma ditadura contra a jovem democracia alemã, o jurista fascista tinha como referência as situações históricas em las que um líder concentra poderes que lhe permite atuar ao frente do Estado sem atener-se a nenhum limite jurídico. A diferenciação entre estado de exceção e ditadura é meramente retórica e não se sostém historicamente, dado que as ditaduras são estados de exceção que lutam por permanecer como tales. Em este sentido, as ditaduras reacionárias modernas, que são aquelas que se instalam suplindo direitos conquistados por lutas históricas de ampliação da cidadania e socialização política por parte das classes populares, han sido caracterizadas todas essas ditaduras por ser ordens juridicamente regressivas e regimes de não direito. Por certo, as ditaduras podem promulgar leis e decretos, tomar decisões que mencionam textos normativos e utilizar um vocabulário jurídico. Algumas ditaduras han sido mais formalistas e han legado incluso a promulgar textos chamados constitucionais, como foram os casos do fascismo em Portugal e da ditadura militar brasileira. Outros regimes, uma vez instalados, governaram sem reivindicar nenhuma constituição escrita, como foram os casos dos fascismos italiano e alemão. Por sua parte, a ditadura de Suharto, em Indonésia, preferiu declarar que permanecia válida a Constituição, símbolo da independência do país. Há exemplos de outras configurações, como decretar arbitrariamente emendas à Constituição prévia à ditadura. De todos modos, quando lhes interessa, as ditaduras decidem e julgam sem deixar-se limitar por nenhuma legalidade. E, sendo assim, são na prática regimes sem constituição jurídica. O que denominam no direito são as ordenações arbitrárias e instrumentais de los poderes político-econômicos bajo a aparência de normas e decisões jurídicas. Bajo o Estado de Direito, os grupos econômicos poderosos e as elites que lhes são associadas, estão sempre em luta contra os limites jurídicos que lhes são impostos pela conquista de grupos explotados e oprimidos da sociedade. Quanto mais se monopoliza o capitalismo, os grandes grupos econômicos se consideram suficientemente fortes para impor seus interesses diretamente ao governo, aos trabalhadores, aos consumidores, às comunidades tradicionais e aos competidores econômicos mais débeis. Por esse motivo, a democracia sempre necessita uma base social para defender-se, especialmente em momentos de crise. O capitalismo é uma ordem social estruturada na divisão social hierarquizada do trabalho, em la extrema desigualdade, em la apropriação da riqueza socialmente produzida, em la competência generalizada entre grupos e indivíduos. Consequentemente, é uma ordem social barrada em la inseguridade e el medo. As crises econômicas aumentam exponencialmente esta inseguridade e o medo à perda das condições de vida. Sin embargo, o neoliberalismo retira direitos sociais que outorgam alguma proteção ante a inestabilidade da economia. A inseguridade e o medo podem resultar em o desprestígio do sistema político quando este se mostra pouco aberto em responder às demandas sociais. Surge o fenômeno nombrado por Gramsci nos anos 30 como crise de autoridade ou crise de hegemonia e nombrado por Franz Neumann nos anos 50 como alienação política. Donde a esquerda está desgastada, como nos países onde já foi governo, onde decepcionou a parte de sua base, ou é marginalizada, como em el caso do sistema político estadunidense, se abre a possibilidade de que os elementos mais reacionários e agressivos das élites
assumam uma máscara antissistema e manipulem os afetos das massas contra os limites jurídicos impostos por el Estado de Direito. A recente ascensão em vários países de extrema-direita que mobilizam a indignação das massas e la canalizam contra seus próprios direitos é efeito de tendência de irracionalidade e fracionamento que são intrínsecas ao capitalismo, que a chamada democracia liberal não é capaz de superar. Además, nas últimas décadas, a globalização neoliberal já havia retirado da soberania popular de muitas nações as decisões sobre os problemas que mais afetam a vida das pessoas. A democracia liberal se ha ido volviendo cada vez menos democrática, sobretudo em la determinação econômica do conceito de democracia. As decisões sobre os meios de supervivência da maioria das pessoas se transferem a espaços restringidos, às vezes supranacionais, onde estão oligarcas, capitalistas, tecnocratas e altos profissionais da política, e onde pouco vale o desejo dos cidadãos eleitores. Cada vez mais os sistemas políticos representativos liberais, chamados eufemisticamente democracias liberais, estão alienados dos interesses das massas populares. Isso não é um problema que está restringido aos países da periferia do mundo que adotaram tal modelo político, sino que também ocorre nos países capitalistas centrais, onde durante décadas a hegemonia neoliberal ha sido operada por aquele que Tariq Ali denomina extremo centro, es decir, a alternância eleitoral entre centro-direita e centro-esquerda em aplicação de um programa econômico-social que é substancialmente o mesmo. Um erro presente em análise deste fenômeno é considerar as massas como entes exclusivamente passivos que são manipulados em sua ignorância e prejuízo. Certamente, bandidos extremistas manipulam a ignorância e os prejuízos de toda sorte. Pelo êxito destes demagogos ultra-reacionários, também se dá porque reconhecem e dão respostas falsas a sentimentos de indignação contra o sistema político que são muitas vezes legítimos. Franz Neumann chamou concretização falsa ao resíduo de verdade, ou aparência de verdade, que outorga força ideológica a uma teoria da conspiração que é essencialmente mentirosa. As formas de sociabilidade, incluída a prática política, não estão separadas de dos níveis de desenvolvimento da técnica. Em el passado, os nazis se valeram bastante da rádio. Hoje, a manipulação, a mentira, o engano, armas ideológicas da extrema-direita prosperam nas plataformas digitais comerciais, sobretudo em las chamadas redes sociais. Mentir à opinião pública não é uma novidade. Desde há muito tempo, os meios de comunicação empresariais tradicionalmente a seus eleitores sempre que isto lhes seja politicamente conveniente. A novidade está em o ritmo frenético e descentralizado de produção da mentira nas redes sociais e a aptitude que as novas extrema-direitas têm demonstrado para navegar em esse novo entorno técnico. Sin embargo, não podemos ser ingênuos ao desconsiderar que há quienes desde fora da rede financiam essas ações. As plataformas digitais utilizam algoritmos, ferramentas matemáticas criadas por trabalho humano, cuja função é concentrar um grande volume de dados e metadados produzidos gratuitamente por atividade de seus usuários. Toda essa Big Data acumulada serve para o direcionamento de publicidade a cada usuário. Quanto mais dados se produzem, mais se melhora a propaganda individual e mais ganância obtém na plataforma. Para ello, é necessário que os usuários se mantenham conectados em interação constante nas redes sociais. Quanto mais cliques, mais dados se acumulam. Hoje se sabe que os mensagens emotivos extremistas que generam polêmica, como mentiras absurdas, provocam maior engajamento. Se o que interessa economicamente às plataformas é manter a maior interação possível dos usuários com conteúdos que circulam nesses espaços, então não importa que conteúdos sejam esses. Em este ponto se encontram a amoralidade comercial das plataformas digitais e a imoralidade daqueles que promovem deliberadamente a desinformação nas redes sociais. A exceção se ha dado só em alguns casos em que os conteúdos circulantes contrariam o interesse geopolítico do principal Estado-nação, onde estão assentadas essa plataforma, em este caso, os Estados Unidos, como se vê agora a censura contra os conteúdos em solidariedade à Palestina. Se, desde o periodismo comercial, a informação é um bem no mercado, a desinformação também o é. O valor de câmbio abstrai o valor de uso do bem que lhes dá unidade. Em este sentido, para a lógica dos negócios, não importa o conteúdo
contenido concreto da mensagem, já seja uma informação factualmente verdadeira ou uma mentira total. A desinformação é uma mercancia e, ao mesmo tempo, uma técnica para a ação militar e política. E na economia política do capitalismo contemporâneo, se apresenta altamente oligopolizada, financiarizada e digital. A desinformação é um produto que se compra e vende no mercado e que serve como meio para a compra e venda de outros produtos, como se ha destacado a produção de mercancia em el regime capitalista de acumulação de hoje, está relacionada com o fetichismo de que são capazes de promover identidades e estilos de vida, de modo que bens ideológicos como a desinformação influem na maneira que os indivíduos veem ao mundo e a si mesmo, e que mercancias consumem. Por último, algumas breves considerações sobre o problema da desinformação política hoje em Brasil. A desinformação deliberada com objetivo político ha sido massivamente produzida por um movimento de extrema-direita que estuvo em governo federal entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, que foi derrotado em las eleições presidenciais de outubro de 2022 e conspirou para a realização de um golpe militar, afortunadamente não levado a cabo, e que foi responsável pela invasão e depredação das sedes dos três poderes da República em 8 de janeiro de 2023. Em lo que respecta às ações de desinformação com o fim de erosionar ou derrocar a ordem constitucional, o debate público se ha dividido entre aqueles que defendem a repressão destas condutas junto com a regulação das plataformas digitais e aqueles que se aferram a uma visão idealizada e falsa do que seria a liberdade de expressão ilimitada em direito estadunidense. Sin embargo, oponer liberdade de expressão a outros direitos fundamentais é uma falsa polêmica, porque uma verdadeira democracia não poderá reconhecer nenhuma liberdade individual que esteja alienada da sociedade. Toda liberdade é em la sociedade e com la sociedade. As liberdades públicas são sempre liberdades sociais que se entregam a uma concepção sistemática de direito. A luta contra as ações deliberadas de desinformação contra o Estado de Direito e a democracia ha encontrado limites legais, institucionais e emocionais. Há certo déficit normativo, sin embargo, o Congresso Nacional, fortemente ocupado por a direita e a extrema-direita, se ha negado a avançar em la superação legislativa desta carência. Por outro lado, há quienes evitam medidas mais incisivas por temor a manifestações de descontentamento em las Forças Armadas e em las polícias, que são reservatórios de contingentes de extrema-direita. Ante todo este panorama, a repressão ao golpismo e às ações deliberadas de desinformação ha correspondido quase exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Estes han sido assim desde as eleições de 2022, especialmente depois do atentado de 8 de janeiro de 2023. Sin embargo, algumas críticas devem hacerse. Primeiro, as sanções han alcançado, hasta agora, mais a los militantes de base, mientras que empresários financiadores e generais conspiradores permanecem intocados, apesar de que Bolsonaro ha sido julgado inelegível para as próximas eleições. Segundo, esta é a crítica mais importante, a mesma Corte Suprema que se opõe ao golpismo da extrema-direita ha tomado decisões durante anos que restringem o alcance, a efetividade e a concretização de los direitos laborais, de los direitos sociais e econômicos de los cidadãos comunes e de los direitos de las nações indígenas. Esta atuação reforça o caráter oligárquico e excludente do Estado brasileiro, debilita as bases sociais de defesa da democracia e, em consequência, favorece a agitação da extrema-direita contra o sistema político. É o que tinha que dizer. Muitas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, el doctor Marcus nos ofreció una mirada aguda sobre el fenómeno de la desinformación y su impacto en la democracia. Para continuar nuestra mesa, es para mí un placer presentarles a la doctora Maren Taborda. La doctora Maren Taborda nos presenta la ponencia de los constructos de desigualdades, sujeción femenina, esclavitud, ausencia del pueblo en la política y exclusión socioeconómica. La doctora es maestra y doctora en Derecho
público. Es profesora invitada en el programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional de Brasilia y profesora de Derecho Constitucional en la Escuela Superior de Derecho Municipal en Brasil. El micrófono es suyo, doctora. Buenos días a todos. Por primero, muchas gracias por la invitación a la Escuela Judicial del Estado de México, a mi amigo Javier y al doctor Aragón, tan amable, nos dar bienvenida. Gracias a mis amigos que están aquí. Estou muito feliz por estar aqui. E estou muito feliz por estar aqui porque amo México desde niña. E este amor é constitutivo de lo que sou. Aqui me sinto em casa, como em minha casa. É a terra de Vila, de Zapata, de Otávio Paz, de Frida Kahlo, Mujeres Guerreiras, de la Cucaracha e de la Valentina. E hoje me habla é em homenagem a elas. Partindo de texto que me liga muito a professor de George, que é texto sobre Roma, como uma memória, los digo então, né, que de la história de la antigua Roma, memória de processo social em lo qual todo lo temporal se transformou em dominação. Nasceu el ius, el derecho, constituído como sistema de condutas ordenadoras composto por complexo de rituales, hábitos, que revelando uma pressão disciplinar e ordenadora, filtrava a realidade através de simetrias e correspondências simbólicas, criando paradigma ritual e sistemático. Fragmento da lei de Semviral, atribuído a Festo, indica que o direito é gesto e palavra. E o texto diz: quando nexo ou uma emancipação se produz ou se declara verbalmente de maneira solene, é direito. E a partir desta primeira abstração, os juristas, produtores de direito, elaboraram construtos antes inimagináveis para reconstruir os conflitos sociais em sentido jurídico e produzir uma segunda realidade através de uma linguagem artificial, llena de ficções. Quando o direito reconstrui conflito bajo condições processais artificiais e com linguagem artificial, o conflito original é alienado, expropriado, desprendido, disseminado e incluso desfigurado e adulterado. E esta alienação aumenta a possibilidade de produção social de sentido e se abre novo mundo material inacessível sem ele. Assumindo que o direito formaliza a violência social com suas funções de diferenciação, orientação e estabilização e constitui uma técnica de toma de decisões politicamente funcionais,
y que la memoria produce la temporalidad de los sistemas sociales bajo el supuesto de la que ciencia jurídica construye una narrativa en el tiempo. Este estudo y esta fala busca inventariar los primeros estratos de las desigualdades políticas, que son el sometimiento femenino, la sujeción femenina y la esclavitud, que proviene del pasado a diferentes ritmos históricos. De la larga duración, la época de los cambios estructurales, geográficos, de la cultura material y mentalidades, viene el sometimiento femenino y la organización de la sexualidad y de la generación. Primeiro grado de la socialización, la familia y la esclavitud. Aquí, la observación de la exclusión se refiere a las condiciones personales, status, que resulta de la violencia de las relaciones económicas. Observación que se hace en tiempo medio, que es tiempo social, que se refere a los ciclos económicos y el ritmo de evolución de la sociedad. E em tempo rápido também, que é esse extrato superficial, o tempo individual e o tempo da política. Utilizei um caminho para este inventário das construções jurídicas que se encontram em subsolo de las exclusões políticas atualmente verificadas, com infinitas variações, é o caminho histórico-jurídico, que pressupõe que o direito é parte constitutiva de los acontecimentos históricos e que a história, desde Heródoto, é a história da guerra e da política. E, portanto, é a investigação sobre a evolução do sistema político e do direito. É uma narrativa da perspectiva masculina. E só com a renovação metodológica da ciência histórica, que se inicia nas escolas de análises em França, nos anos 50 do século XX, também se convertiu em um informe da vida privada, do mundo doméstico, uma história de homens e mulheres. Bem, sobre a sujeição feminina, foi muito difícil para mim escrever isto. Vou resumir, porque escrevi muito. Então, começo dizendo o seguinte: as hierarquias de gênero han existido em todas as partes do planeta, não estou falando do mundo, do planeta estou falando, desde a pré-história. A esclavitud, pelo menos desde a época da civilização e de los estados. Na cultura helênica da antiguidade, o contraste entre incluídos e excluídos do poder, inicialmente realizado por la força, se racionalizou e se especializou para determinar quem pode fazer que em la hierarquia de la sociedade. Dado que a socialização em Roma se produjo através do direito, foram os juristas, os filósofos de la ciudad, quienes racionalizaram a exclusão de las mujeres para atender a fines coletivos e em função de uma condição natural, o poder sexual. E de aí seu status, que se transmitiu
em maior ou menor medida, às sociedades constituídas no Ocidente. Numa perspectiva antropológica e sociológica, porque devo falar sobre isso, o ordenamento da sexualidade e da generação, a garantia do futuro da espécie, nele se entrelaça a dimensão política e a dimensão privada da vida humana. De modo que a noção de família, como grupo de indivíduos vinculados entre si por fatores biológicos, união de los sexos, procriação, descendência comum, é, em primeiro lugar, fenômeno de costumbres. E só com o aumento da complexidade das relações familiares ou intraclânicas, que garantizavam a exogamia e o respeito mútuo, emerge como fenômeno do direito. Em consequência, a visão de los sociólogos, antropólogos e filósofos sobre a família é diferente da dos juristas. De uma perspectiva antropológica, os humanos entram na história já apoiando-se na sugestão feminina e no parentesco organizado sobre bases exógamas. A hierarquização basada em gênero foi a operação política de exclusão e inclusão mais importante e universal, porque sexo é poder, subconjunto da natureza. Este poder obscuro, ponto de contato entre os seres humanos e a natureza, sempre ha rodeado de tabu, independentemente da cultura. E nele, a moral sucumbe a impulsos primitivos, é daimônico, espírito das divindades inferiores, que o cristianismo transformou em demoníaco. Outra coisa. Ao mesmo tempo, é bueno e malo. Está mais alá de las leis, porque é a natureza que se identifica em mulheres desde a pré-história. Bem, vou resumir. O patriarcado, assim, nasce del medo ancestral que têm os homens do poder de las mujeres, já que su cuerpo é laberinto, donde los hombres se pierden. É jardim amurallado, é hortus concluso medieval, donde a natureza realiza sua brujeria daimônica. Todos os arquétipos presentes na cultura humana representam esta proximidade incontrolável da mulher com a natureza, desde o mito da femme fatale, mulher fatal para os homens, hasta o mito da vagina dentada de los indígenas norte-americanos, passando por descrições del males maleficaram, de los livros mais infames e misóginos de nossa tradição, que afirma, por exemplo, que por natureza as mulheres têm orifícios em corpo mais grandes que os homens. Em consequência, su corpo é mais facilmente invadido por el demônio. E, portanto, a mulher é mais propensa ao mal.
toda brujería proviene del apetito carnal que en la mujer es insaciable. La nuestra cultura, desde Platón, se entiende las mujeres como hombres imperfectos, a partir de uma observação que é solo natural. Um é passivo e outro é ativo. Bene, isto explica, a mi ver, por que em todas as culturas, especialmente em la ciudad romana, que é onde direito empieza, as mulheres permaneceram excluídas da política, esfera de decisões vinculantes. Por exemplo, em Roma, as condições para participar do poder eram tríplices. O fato é que a força natural para os juristas é a origem da aquisição de direitos. E a vocação guerreira do povo romano, se destaca continuamente em expressões derivadas de virilidade, como varão, civitas e assim por diante. E se explica, então, o regime de incapacidade relativa das mulheres, porque elas não participavam do poder, não tinham poder sobre outrem. Sobre si mesmas, tinham todo o poder. E isto aparece nas construções de los juristas para estabilizar o status feminino, que criaram instituições como coempção fiduciária, que a mulher poderia contratar para praticar atos viriles. Todos os atos que não eram considerados viriles de homens, ela podia praticar por si mesma e podia obrigar a seu tutor. E os juristas inventaram também que mulheres podiam fazer testamento, porque começaram a usar a emancipação para fazer testamento. Quando isso foi possível, as mulheres puderam testar. E claro que essa situação das mulheres romanas, que era muito inédita em relação a suas contemporâneas, começou a diminuir a sua autonomia jurídica com a cristianização, né? E as novelas de Justiniano estabeleceram um regime especial de los casamentos, enfim, e puseram as mulheres numa condição de ancilas de seus esposos. Só 5 minutos, eu vou enlouquecer. Muito bem. Todos e no período da Reforma Protestante e Contra-Reforma na Idade Média, que se formulou uma ética basada em rechaço ao prazer e a obrigação de procriação, novas atitudes hacia o corpo e novas regras de comportamento deram lugar a uma promoção radical da castidade e do pudor em todos os âmbitos da vida, sendo as mulheres as primeiras vítimas desta nova ola de moral social. Não vou poder falar de esclavitud moderna. Professora Juliana falará sobre isto, né? Falará sobre indígenas, então não vou falar, e tenho 5 minutos e já vou para o final. Por que trouxe isto? Porque hoje há uma disputa muito importante e impactante a respeito de gênero. Então, por meus estudos, e tudo está escrito aqui, então vocês poderão ver o desenvolvimento de tudo. Então, para finalizar, desde o ponto de vista da natureza, o indivíduo humano nasce macho, hembra
o intersexual. Nadie nace mujer, se hace mujer, lo dije Beauvoir. El género es un artefato, una construcción jurídica criada na antiguidade romana, basada em uma estrutura que ordenava a sexualidade e a reprodução, porque é a natalidade e não a mortalidade a categoria central de pensamento político, algo que Augusto compreendeu ao editar as leis julianas em primeiro ciclo da era cristã. A discriminação, opressão e a violência contra as mulheres não ha desaparecido, nem sequer diminuído. Ao contrário, a redução da discriminação legal e do mercado laboral mais igualitário não diminuiu com a educação das mulheres. Ao contrário, a violência se generaliza devido à ira de los hombres, individual e coletivamente, por la pérdida del poder. As taxas de feminicídio e violência doméstica são alarmantes em todo o globo. E ninhos impubescentes ou inclusos bebês não escapam. Em Brasil, já começou a caracterização da violência política de gênero como um delito distinto do feminicídio. Esta diferenciação é um dispositivo cultural que definia roles, papéis e funções sociais. Han sido um campo de batalha nas sociedades atuais. Se hoje se afirma solidariedade, afeto e igualdade substancial de los membros da comunidade familiar, e se reconhece que a família é o lugar do desenvolvimento da personalidade individual e da estruturação da dignidade humana, base da autonomia jurídica de cada um, é individual a forma em que se vive a sexualidade. Isso está em campo da privacidade, em campo do que é indiferente. Frente a novas formas de família e novas formas de reprodução, porque é isto que temos que compreender da espécie e das condições materiais, formas econômicas, é necessário se perguntar se a distinção estatutária dos sexos todavia tem sentido para a estabilização das relações sociais, ou se é só um porto de anclaje de novas e contínuas discriminações e exclusões. O sexo é um hecho biológico. O gênero é uma construção do direito. Hoje, a reprodução da espécie não depende do encontro físico entre macho e hembra. Os seres humanos individuais são livres para elegir o papel social, o rol social que melhor lhes convenga. Portanto, a distinção não é e não pode ser binária, porque, do ponto de vista biológico, ou somos, ou cultural, relações de gênero, mulheres, homens, intersexuais, varones ou mulheres transgêneros. E isto é necessário só para o efeito do funcionamento do sistema médico, e que tudo isso implica, do sistema de repressão criminal ou de deporte. Novas diferenciações, portanto, necessárias para a toma de decisões políticas contribuiriam para estabilizar as múltiplas formas familiares, racionalizando em parte os conflitos que surgem por la lucha por el reconocimiento jurídico de las uniones estables entre hombres y mujeres, entre personas del mismo sexo, de famílias poligámicas,
poliândricas ou monoparentales. Em efeito, em futuro próximo, o direito terá que distinguir entre seres humanos totalmente naturais, parcialmente naturais ou ciborgues. Então, concluo, porque não temos mais tempo para nada, que, em última instância, a questão relevante é saber, em las sociedades atuais, quem são os actores, as pessoas, em âmbito econômico ou jurídico, porque hoje agentes eletrônicos celebram contratos. Então, se pode atribuir esta qualidade e temos que dar conta disso. Há vontade, não há vontade. Bem, o direito terá que construir novas regras que substituem as existentes. Os atores nos recuerda a história do direito, não existem de per si. O sistema que construi seus atores são as ficções que criam realidade. A personificação de processadores não humanos, por exemplo, assim como a diversificação de los géneros, roles sociais, são hoje uma realidade atual e podem ser em futuro uma necessidade de caráter político. Me desculpe, era isso. Obrigada. Eu falei tempo demais. Qué placer escucharla, doctora. Sin duda, su disertación nos deja muchas reflexiones. Para mí, primero quisiera decirle que se encuentra en casa y que su disertación me deja muchas reflexiones sobre estas estructuras del poder que, pues, nos acontecen a nosotras las mujeres y que desafortunadamente siguen pasando en nuestros días. Pues para seguir con esta mesa es para mí un honor presentar al doctor Jorge Ordóñez. El doctor Jorge Ordóñez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y en constitucionalismo del Estado Social por la Universidad de Castilla de la Mancha. El doctor Jorge nos acompaña y va a hacer uso de la voz con una ponencia que para mí me deja, ¿no? Es inquietante, que se intitula Arriba los pobres del mundo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Dice el dicho y dice bien que es de bien nacido ser agradecido, así que lo primero es agradecerles a ustedes el favor de estar aquí, de atender estas ponencias. Veo mucha juventud y eso me va a hacer cambiar radicalmente la forma de exponer esto porque, bueno, ustedes han estado sometidos a muchas mentes muy brillantes, a quienes también les agradezco estar aquí. Tomarse el tiempo y aunque quieran mucho a México, estar compartiendo con nosotros su conocimiento, sus ideas. Ustedes, jóvenes, que es la gran mayoría del auditorio, creo que voy a tratar de hacer esto de manera que ustedes lo entiendan en el lenguaje que creo que ya todos ustedes entienden, de una manera más visual. Me atreví a hacer una presentación visual, pero estaba agradezco a Javier Espinosa y los Monteros, que no sé si me está escuchando porque siempre anda abstraído en sus cosas. No, sé que me escuchas, señor Carlos, lo sé. Agradecerle al presidente del tribunal, mi querido amigo Ricardo Sodi, que nos comparta la escuela judicial, al director de la escuela judicial y al director de jurisprudencia del tribunal, amigos también muy queridos, Ricardo Sodi y Juan Carlos Abreu, a quienes no veo aquí y no es reclamo, pero pues debieran estar aquí. A ustedes, jóvenes, a este grupo selecto de mentes que han estado exponiéndoles, ustedes no lo saben, pero quienes estamos aquí compartimos por regla general un cariño muy especial por el profesor Raffaele De Giorgi, que es discípulo directo de Niklas Luhmann, a quien seguramente ustedes no conocen porque prácticamente nadie en México lo conoce, pero que debieran conocer, y el pensamiento del profesor De Giorgi
y el pensamiento de estos, sus discípulos, que han venido desde Brasil, desde Argentina, mi querido Jorge, a los lucianos, a las damas queridísimas, Juliana, Marén, todas las personas que han venido a Brasil, agradecer. Y luego, pues bueno, agradecerles a ustedes también que hayan tenido que escuchar y meter en su mente cuestiones tan complejas como todas las semánticas de las que aquí han estado hablando. Yo he tratado de dar seguimiento al programa de este seminario y pues ustedes han estado sometidos a semánticas que quizá ni siquiera comprenden, como crisis, paradojas, populismos, jerarquías, encíclicas, derechas, derechos, democracia, sometimiento, dueños, propietarios, y todo eso en su cabeza debe ser un cóctel Molotov del que yo no quisiera ser víctima, no quisiera estar en su pellejo. Si ustedes pudieran hacerme favor de proyectar esta presentación, yo voy a poner esto, un timer de 13 minutos. Para no exceder tampoco el tiempo, yo quisiera comenzar esto que he titulado Arriba los pobres del mundo de una manera provocadora, porque seguramente tampoco ustedes han de conocer por su juventud algo que se llama la Internacional Socialista, que era un canto de los 70s que se entonaba en las izquierdas del mundo y que empieza cantando Arriba los pobres del mundo. Yo pongo arriba a los pobres del mundo a manera de pregunta porque es una pregunta. ¿De verdad los pobres del mundo están arriba? Y de eso trata esta ponencia, exclusión, inclusión y democracia. Es una especie de análisis de las paradojas entre democracias y populismos. Otra vez vamos a volver a hablar del mismo tema. No es que esté de moda, sino que viene muy ad hoc a los temas que se están tratando aquí. No es nada personal ni directo, ni es un ataque a las instituciones, ni se trata de hacer publicidad o propaganda de algún señor poderoso, ni de los medios de comunicación que están en contra del sistema. No, estamos hablando de temas demasiado importantes como para aligerarlo con ese reduccionismo. Entonces, el arriba a los pobres del mundo es la primera provocación que yo quiero hacer. Quienes nos encargamos de enfrentarnos a los problemas cotidianos, pues a veces no tenemos el tiempo que quienes se dedican a la academia sí tienen para sistematizar su pensamiento. Yo ofrezco una disculpa por no traer una ponencia escrita. Voy a tomarme estrictamente el tiempo del que estoy autorizado. Voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de exponer de manera muy ágil lo poco que puedo compartirles. Y lo pongo porque pues a eso nos dedicamos. Somos una consultoría que lleva mi nombre. Esos son los contactos, las redes sociales de lo que vamos a hablar ahorita. Y en general, esta es la parte introductoria, lo esencial, lo elemental de esta ponencia. ¿De qué vamos a estar hablando en estos minutos que siguen? Pues precisamente de democracia y exclusión. ¿De qué habla la democracia de la exclusión? Esencialmente trata de problematizar y tratar de aportar soluciones acerca de la inclusión y exclusión en las democracias, populistas o no, republicanas o no, liberales o no, llámenle como quieran. Ahora ya se le pone tantos adjetivos a la palabra democracia que ya no sé cuántos hay, pero que tiene que ver con un problema esencial, que todos tengamos las mismas oportunidades de participar en la toma de decisiones. Eso es lo más importante de este Congreso. Ustedes han escuchado ponencias magistrales muy buenas de mis colegas discípulos de mi profe de Giorgi, pero ¿qué es lo importante, creo? Lo importante es algo que dice un autor que viene de los 70s, de donde vienen todas estas problematizaciones, un teólogo de la liberación que se llama John Sobrino, que tiene un libro que se llama Fuera de los pobres no hay salvación.
todos esos pensadores de la teología de la liberación de la izquierda católica empiezan a problematizar alrededor de los pobres, y al problematizar alrededor de los pobres empiezan a problematizar acerca de la exclusión. Y entonces ya no nada más son los pobres, son las mujeres, son los grupos en situación de vulnerabilidad, como hoy se les llama, las personas en situación de movilidad humana, las personas en situación de calle, los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, etcétera. Vamos a hablar de eso, que es la definición de quiénes son los incluidos y los excluidos, y vamos a hablar de los retos en un contexto horrible, lo digo sin miedo a decirlo, horrible, de desconfianza hacia la ley, de denigración de la profesión jurídica y tiempos terribles en los que los abogados estamos siendo desplazados por una forma de ideologizar que va más allá de la racionalidad. La ciencia política y el derecho se encuentran en la Constitución. El profesor de Jorri lo dice, lo repetimos quienes somos sus discípulos. La Constitución es la unidad de la distinción entre política y derecho. La Constitución es la unidad de la distinción entre política y derecho. Ahí confluyen política y derecho, y quien resuelve, lo compartí ahorita con Jorge Douglas Price, es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, cuando alguien captura el Poder Judicial, no es la primera vez, tampoco me voy a inmolar como está pasando ahora que se inmola todo el mundo. El Poder Judicial estuvo capturado muchas veces, mucho tiempo, sí, pero no de una manera como parece venir ahora. Entonces, pues vamos a hablar evidentemente de los desafíos y su complejidad, y pues para entrar en materia, ¿cómo definimos a las personas en situación de movilidad? ¿Quién decide quién está dentro y quién está fuera? Pero también, ¿quién decide quién está dentro de qué y fuera de qué? Ahorita hablaba Marcus acerca de la información y la desinformación en estos tiempos y en un contexto en el que los grupos vulnerables necesitan o no información. Y pues yo me acordaba mucho de las ideas que también traté de rescatar en esta ponencia de un escritor español que se llama Félix Ovejero, que tiene un libro que se llama Incluso un pueblo de demonios. Y quiero hacerles una cita muy precisa y muy breve acerca de la información y la importancia de la información, porque ustedes están en redes todo el tiempo y toda la noche se la pasan viendo TikToks e Instagrams, etcétera, pero eso no les da información. Y la información es necesaria no los estoy criticando, síganlo viendo, dense. Pero lo importante es que escuchen esto: nuestras sociedades resultan enormemente complejas. Eso es la característica de la sociedad moderna, es compleja. Las decisiones legislativas atañen a múltiples asuntos, cada uno de ellos provisto de 1000 matices. Para abordarlos necesitamos cada vez más conocimientos. Resulta impensable que los ciudadanos puedan formarse opiniones meditadas sobre planes hidrológicos, políticas ambientales, relaciones exteriores, tipos de cambio, administración de justicia. En esas condiciones, según algunos, la participación sería un modo seguro de llevar a las peores decisiones. Si ustedes interiorizan estas palabras y piensan en lo que se repite cotidianamente sobre que el pueblo manda y sobre que la soberanía está en el pueblo, pues entonces se pueden dar cuenta de que si el pueblo no está informado, el pueblo va a tomar malas decisiones. A mí me parece que es peligroso, pero no sé a ustedes. Entonces, si se quieren seguir informando en TikTok, si se quieren seguir durmiendo en la noche viendo TikTok, dense, por mí, dense. Lo importante, creo, para este tema de democracia, de la democracia de la exclusión, es quién define quién es excluido y quién es excluido de qué y quién es el dueño, lo decía Maren ahorita. Los hombres por siglos, por milenios, creyeron ser los dueños de las mujeres. Creímos ser los dueños de las mujeres. Y no es así. Y no es así porque no es así. Lo explicaba ahorita la doctora con muchísima claridad. Entonces, ¿quién define quién es ser excluido y quién debería ser quien lo definiera?
ustedes, el pueblo, los jóvenes de México, los viejos de México, yo, mis colegas, mis coetáneos, quién debiera definir quiénes son los incluidos y quiénes son los excluidos y de qué. Eso, creo, tiene mucho que ver con también un tema que trata Félix Ovejero acá en este libro, que es acerca de la ignorancia y la mentalidad, etcétera. No los voy a aburrir largamente con eso, pero voy a dejar sembradas en sus mentes que la mentalidad con la que tratamos la inclusión y la exclusión es fundamental. ¿Por qué? Porque la percepción de peligro que recae sobre estos grupos vulnerables nos hace tomar partido. Cuando la izquierda hablaba y cantaba arriba los pobres del mundo, pues ¿por quién estaba tomando partido? Pues por los pobres del mundo, pero solo la izquierda. Cuando los teólogos de la liberación hablaban de que sin los pobres no hay salvación, ¿de quién estaban hablando? Solo de los pobres del mundo. Entonces, ojo, porque esto es una paradoja. Han estado oyendo que hay paradojas y paradojas y paradojas y tenemos que resolver paradojas, sí, tenemos que resolver paradojas. ¿Y cuál es esta paradoja? Pues la paradoja de saber si solo vamos a hablar de los pobres del mundo. Los que venimos de esta formación lumaniana sabemos que hay dos caras de una misma moneda en una distinción. El derecho es lícito, es lo lícito, pero también es lo ilícito. En este caso, los pobres debieran ser incluidos, pero también los que no somos pobres. Entonces, ¿cómo se hace para que uno o tome partido o no tome partido? Pues uno tiene que adoptar una mentalidad y en general puede uno adaptar la mentalidad sacrificial, que creo que ahora debo cambiar. Se debe tomar partido y los pobres o los excluidos o los grupos vulnerables deben tomar partido y deben asumir una mentalidad de sacrificio o deben asumir una mentalidad igualitaria. Si estamos diciendo que la democracia de la exclusión es participar de manera igualitaria en la toma de decisiones, pues creo que ahí tienen su respuesta. Si toman los excluidos la mentalidad sacrificial, pues no van a participar jamás en la toma de decisiones. Y si nosotros tomamos la mentalidad de que los grupos vulnerables tienen que asumir esa mentalidad sacrificial, pues no estamos asumiendo tampoco una mentalidad igualitaria y los populismos pues van a seguirlos excluyendo en nombre de la seguridad o de la tranquilidad o de lo que ustedes gusten y manden. Se inventan cualquier cantidad de semánticas y de criaturas para que eso suceda. Entonces, estos grupos en general son vistos como una amenaza y pues evidentemente se justifica su exclusión. ¿Qué es lo importante en este contexto, a mi parecer? El que el disenso no se vea como enemigo ni el consenso como ficción. Espero que lo estén entendiendo así de golpe de vista como trato de ponerlo. El disenso no es un enemigo. No estar de acuerdo es muy válido en democracia. No se puede permitir una democracia excluir a alguien que no está de acuerdo. No se puede permitir ese lujo. Sí, y tampoco se puede permitir que el consenso sea una ficción. No hablo con nadie, no escucho a nadie. Todo mundo me importa muy poco, me importan los míos, me importan a los que yo favorezco, me importan a los que apapacho, me importan a los que están conmigo. Es un grave error el construir al disenso como enemigo y no buscar el consenso o celebrarlo cuando se logra, aunque sea superficial, aunque sea impuesto, aunque sea a fuerza, aunque sea de maneras poco ortodoxas. Entonces, la falta de consenso genuino revela muchas tensiones en la democracia moderna y estas contradicciones son centrales en los casos de democracias y populismos. Voy cerrando. Hemos visto cómo se utiliza por parte de los gobiernos la seguridad como una herramienta de exclusión y de control. La seguridad se utiliza para restringir libertades, controlar la información, someter a los disidentes, a los excluidos. La seguridad se convierte en una excusa para consolidar poder y silenciar a las voces disidentes.
Ahora que hablábamos de los dueños, yo les quiero compartir, fui jefe de oficina en la Secretaría de Gobernación. Cuando uno tiene información de esa clase privilegiada, uno entiende muchas cosas, sabe de dónde vienen muchos movimientos sociales, sabe el origen de todo, y yo siempre preguntaba, hacía una pregunta que les comparto para que siempre se la hagan, porque en los temas de exclusión e inclusión tiene mucho que ver. Siempre preguntaba, ¿quién pagó los Sanirrent? ¿Ustedes saben qué son los Sanirrent? Los baños. Tienen una manifestación, pagó los baños. Ahí está el dueño. Y siempre pregúntense quién es el dueño. Entonces, con estos 3 minutos que me quedan, yo voy a tratar de decirles que estas paradojas entre el poder y los excluidos tienen que ver con muchas permisiones y prohibiciones, que estas permisiones y prohibiciones se vuelven una paradoja cuando los excluidos alcanzan poder y tienden a veces a volverse excluyentes. Una víctima que deja de ser víctima empieza a utilizar su poder de víctima para también ejercerlo. Una mujer que deja de ser víctima empieza a utilizar también un cierto poder para ejercerlo. Y es una paradoja horrible que también hay que tratar de darle solución, porque si no es muy difícil que podamos seguir coexistiendo. Tomando este lenguaje de los teólogos de la liberación de John Sobrino, los excluidos debieran tener parte en la gloria. Y la democracia tiene que hacer que los excluidos tengan parte en la gloria. Y eso se logra a través de enfrentar esta paradoja con la mentalidad que les dije, asumir que no deben asumir una mentalidad sacrificial ni quienes están excluyéndolos, ni los excluidos, y sí tienen que asumir una mentalidad igualitaria. ¿Por qué? Porque la realidad nos puede explotar en la cara al resolver estas contradicciones. ¿Cómo puede la democracia convivir con estas realidades? Ampliando los medios de participación. Si los medios de participación no se amplían, la democracia no va a crecer. Si la forma en la que la gente toma decisiones, por más que sean las decisiones más sencillas y simples, las de su barrio, las de su colonia, que además hemos dejado de tomar democráticamente, las de su condominio, pues la democracia no va a crecer. ¿Cómo se deben ampliar esos medios de participación? Ese es justo el problema, y eso es justo en lo que debemos ocuparnos. ¿Cómo podemos empezar a ampliar los mecanismos de participación ciudadana en un contexto en el que la ley está valiendo gorro y en el que estamos ante una situación en la que ya no vamos a llevar nuestros conflictos con alguien porque va a resolver de manera parcial? Nos vamos a tener que arreglar como en los feudos. Va a tener que venir nuevamente una justicia de gremios en la que vamos a arreglar nuestros problemas con el juez del condominio, con el juez del comercio, con el juez de los sindicatos, y es un problemón el que vamos a tener. Porque nunca debe haber un vencedor. Esa pregunta que ahí está la respuesta es no, nunca debe haber un vencedor, nunca en una democracia. La democracia se debe adaptar para enfrentar los desafíos contemporáneos sin perder sus valores. Concluyo muy rápidamente con una cita justamente de John Sobrino, que a su vez cita a Ignacio Ellacuría, y dice lo siguiente: solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Vamos a ser utópica y esperanzadamente acérrimos seguidores de esta premisa, porque si no nos puede cargar, como ustedes y yo decimos, el payaso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Ordóñez. Su participación sin duda nos ha desafiado y nos invita a repensar sobre la inclusión de los sectores de nuestra población, cuestionando, ¿no? Ya lo comentaba paradójicamente sobre cómo a veces los discursos que a menudo excluyen
a los que dicen representar, ¿no? Terminamos esta mesa y les agradecemos a todos nuestros participantes, todo lo que nuestros distinguidos ponentes nos han invitado a reflexionar. No solamente es trascendental para nosotros como pertenecientes a la comunidad académica, sino que a mí me gustaría que se llevaran estas reflexiones a sus entornos para que entablaran diálogos que nuestra sociedad necesita. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de los integrantes de esta mesa. A continuación, la licenciada Alexia Daniela García Carvajal hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor Marcus Giraldes. Al maestro Jorge Ordóñez. Y a la doctora Marenta Borda.